Você que entrou hoje no nosso canal, né? Então a gente não tem motivo nenhum aqui na Divina Vontade para duvidar da glória de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus para esse tempo, né? Porque ontem aconteceu um milagre muito grande. A gente recebeu, depois da nossa novena, desses 9 dias rezando, né, na Divina Vontade, pedindo a vontade de Deus para o Brasil. É claro que a gente esperava um melhor cenário para facilitar para a nossa vida de evangelização, né, e para os valores cristãos, mas só que daí a gente sabia que tinha um outro cenário que até no primeiro turno Jesus tinha já avisado, né, que a gente votasse no candidato que fosse ser o responsável pelo processo todo de unir o Brasil, né, ao sistema global. Então, no primeiro turno, a nossa comunidade foi instruída a não escolher nenhum ser humano, né, para estar no poder. Então, nós no primeiro turno a gente votou nulo, nenhum candidato, né, porque a gente não queria nenhum homem na terra, né, governando o Brasil. Primeiro turno. Já no segundo turno nós fomos pedir para Jesus, perguntar o que ele queria de nós, né? E aí nós vimos que ele acenou para o candidato da direita, por causa dos valores cristãos, demonstrando o que o Brasil ia querer, né? E para mostrar para Deus o que o Brasil quer. Então a gente já conseguiu aí provar para Deus o que o Brasil quer, né? Já está tudo definido. Agora, e o que Deus vai fazer é o tempo da grande tribulação, né? Começar agora pra gente. Não temos que fugir dessas, né? Porque as promessas, né? Os acontecimentos, as profecias do Apocalipse, elas não acontecem do jeito que a gente pensa, sabe? Tudo organizadinho. Não é assim. Em cada lugar acontece dentro de uma situação favorável, né? Que Jesus prepara, que Deus prepara. E assim acontece. Então a gente está num cenário de fim dos tempos, fim de um tempo. Não é o fim do mundo, mas estamos no cenário do fim dos tempos. E nada mais faz parte da vida. É o que o mundo tá querendo, o mal. E vai ficar o mal até quando Deus conseguir extirpar esse mal através das suas ações. Então, ontem Jesus pegou e mostrou para mim algo incrível, né? Que é, após esse extirpar o mal, como que vai ser? Que é isso que ele acena para nós, né? O que ele quer é isso. Depois que acabar todo esse processo de purificação da terra que está dito no livro do céu, a gente vai receber de Deus a graça, né, do triunfo do Imaculado Coração, a Era da Paz. E aí ele mostrou para mim como vai ser a Era da Paz. E eu imaginava, vou ser honesta com vocês, eu imaginava que ia ser muito glamouroso, muito, assim, que fosse uma coisa extraordinária, assim, em direção a Deus. Que Deus iria fazer atos, assim, muito grandes na Terra, assim, manifestações espirituais profundas na Terra, ressuscitar mortos. Eu achei que não ia ter gente para viver no reino da Divina Vontade, que ele iria ressuscitar mortos para poder viver no reino da Divina Vontade. Então que seria algo assim muito grande mesmo. Tudo bem, pode até ser que alguma coisa a mais ele vai fazer. Essa questão. Não descarto as manifestações divinas de nenhuma espécie, sobrenaturais, né? Mas aí Jesus falou ontem pra mim que não vai ser tão complexo assim. Vai ter muita gente. Ele mostrou o coração das pessoas, a intenção das pessoas, né? E vai ter muita gente. Depois do aviso, por causa do aviso, vai ter muita gente que vai querer, né, corresponder à vontade de Deus. Muita gente já está cansado do mal da terra, já está cansado dessa vida. Muita gente
que ainda tem esperança, que está pedindo o reino, que está pedindo a manifestação divina. Tanto que a gente viu, né, o que aconteceu no Brasil esse período das eleições aí. Esse mês todo a gente viu uma grande sede de Deus, muito grande, uma grande sede de mudança ou, né, de transformação, né? Então, glória a Deus, estamos aí. E agora eu vou colocar o áudio para vocês do que Deus assinou para mim e vou explicar o que Deus mostrou direitinho para você que está no canal, precisando, né, dessa mensagem. Você que não está no grupo do WhatsApp sofre com certeza, porque quem está no grupo do WhatsApp não tem motivo de sofrer, porque a gente está ali online, né, ao vivo ali. Então não dá para ficar no canal do YouTube ao vivo o tempo todo. Então a gente está trazendo para vocês as atualidades, né, para este tempo. Não é tempo de ficar desesperado, é tempo de confiança. Vamos passar por um tempo, né, de tribulação, que faz parte, tá? Deus, ele precisa saber quem são os maus, bem claro mesmo. É a hora das trevas, né? Estamos na hora das trevas. Sabe aquele momento em que Jesus estava sendo perseguido? É a mesma coisa, pelo Sinédrio. Então nós estamos nesse período. Não é o período ainda que aconteceu o triunfo, né? A ressurreição, ainda não. Agora é a hora das trevas, a hora que o demônio está no comando, né? E Deus permitiu isso. Mas é aquela coisa. Deus está por trás, né? Como estava por trás da perseguição a Jesus. Era a vontade de Deus que Jesus morresse naquela cruz, fosse preso, que os apóstolos passassem por aquela grande situação de tribulação tão forte que eles passaram, né? Que até o nosso Pedro negou Jesus. Um deles, né, se suicidou. Então, é assim agora, né? Então, tem muita gente que pode ser um Judas Iscariotes, né? E se suicidar agora na hora, né? Pode ter o remorso de ter escolhido por um momento as trevas e se suicidar depois que vê o que aprontou, né? Através da sua escolha. Então depois não chora. Não adianta ter desespero. Pedir perdão para Deus pelas suas burrices que você fez, né? Se você escolheu errado. E pedir a misericórdia de Deus, se arrepender plenamente, que dá tempo ainda. Dá tempo ainda de você se salvar, né? De você ser incluído na conta daqueles que vão ser colocados em segurança, né? Mas tem gente que, infelizmente, se marcou com a marca da besta nessas eleições. A gente sabe disso. Porque é uma escolha. A marca da besta é uma decisão, é uma escolha errada que a pessoa toma. Só isso. Então a gente pensa que vai ser a profecia é exatamente como está escrito, que você vai numa fila e alguém vai marcar você. Talvez possa acontecer plenamente, exatamente como está na profecia, em algum momento. Mas eu acredito plenamente. Nós já temos um governo do anticristo. Nós já temos um governo global. Não importa ainda se não apareceu a cara desse governo. Mas a gente já tem, né? E o que essa ideologia, né, oferece é justamente aquilo que o anticristo vai oferecer. Paz e segurança na ótica social, no âmbito social. Igualdade, né? Igualdade, que é a ideologia está sempre oferecendo, essa liberdade da igualdade entre nós, que é um perigo muito grande, porque nenhum somos iguais, né? Somos pessoas pecadoras e cada um peca numa proporção, né? Então acaba um fazendo mais que o outro de maldade, enquanto o outro não quer fazer, e assim vai. Então eu vou colocar o áudio aqui e assim Deus vai iluminando a gente pra gente falar mais sobre isso. Estava aqui, né, conversando com Jesus, né? E ele falando comigo, começou a falar comigo aqui na minha cabeça. Ele falou assim: Lívia, você percebeu como que é a humanidade? Você percebeu que o ser humano em si mesmo, se não tiver o demônio no mundo, ele vai percebendo com as notícias, né, com ciência, vai fazendo pesquisa
pesquisa e essas pesquisas vão provando certas coisas, como aconteceu agora que eu coloquei no grupo, né? Que a pesquisa da série, novela, faz isso aí com a pessoa e deixa a pessoa assim. Aí esse ator vai lá, faz um relato, fala que isso realmente é real e tal. Então, Jesus falando pra mim que quando aconteceu o triunfo do meu coração, né, que aconteceu o aviso e tal, eu acho que é lá. Mas é uma coisa tão, assim, simples, tão simples que eu tô assim. Ao mesmo tempo não é simples, mas é tão simples que ele falou assim, a ciência é o grande poder que Jesus tem nas mãos para trazer o reino da divina vontade. E a notícia, a imprensa, que vai convencer as pessoas. E, por exemplo, as pessoas começam a fazer exercício físico. De tanto que fala, e até os produtos, né, que são produzidos, colocam, né, vão trabalhar, ele falou pra mim, que nos produtos que nós estamos comendo, né, eles querem dar o melhor pra gente, né, os produtores, as empresas não querem dar lixo, querem vender uma coisa boa pra humanidade, querem vender uma coisa que vai realmente trazer a saúde para o corpo da pessoa, né, e que, se tirando o demônio que vai acontecer na época do reino, o ser humano, ele vai ter só o ser humano. E o ser humano em si mesmo, com o orvalho benéfico da época do reino e a bondade dentro do coração da pessoa, que vai acontecer, uma conversão para a Igreja Católica, para ouvir a voz da doutrina e tal. Ele falou assim que a gente está vendo que uma campanha que é feita na televisão, que é feita através das empresas, né, produz certas coisas no mundo que são benéficas para a sociedade. Por exemplo, essa campanha da ecologia. As pessoas estão tão assim já cuidando da ecologia, reciclando, é uma coisa que já pegou, né, na cabeça das pessoas. Todas elas já se convenceram. Então é um bem. Tá. Aí, a parte assim de você cuidar. Eu estava aqui, né, conversando com Jesus, né? E ele falando comigo, começou a falar comigo aqui na minha cabeça. Ela falou assim, Aline, você percebeu como que é a humanidade? Você percebeu que o ser humano em si mesmo, se não tiver o demônio no mundo, ele vai percebendo com as notícias, né, com a ciência, vai fazendo pesquisa, e essas pesquisas vão provando certas coisas, como aconteceu agora que eu coloquei no grupo, né? Que a pesquisa da série, novela, faz isso aí com a pessoa e deixa a pessoa assim. Aí esse ator vai lá, faz um relato, fala que isso realmente é real e tal. Então, Jesus falando pra mim que quando acontecer o triunfo do Imaculado Coração, né, que aconteceu o aviso e tal, eu acho que é lá. Mas é uma coisa tão, assim, tão simples que eu tô assim. Ao mesmo tempo não é simples, mas é tão simples que ele falou assim, a ciência é o grande poder que Jesus tem nas mãos para trazer o reino da divina vontade. E a notícia, a imprensa, que vai convencer as pessoas. E aí, por exemplo, as pessoas começam a fazer exercício físico. De tanto que fala, e até os produtos, né, que são produzidos, colocam, né, vão trabalhar, ele falou pra mim que nos produtos que nós estamos comendo, né, eles querem dar o melhor pra gente, né, os produtores, as empresas não querem dar lixo, querem vender uma coisa boa para a humanidade, querem vender uma coisa que vai realmente trazer a saúde para o corpo da pessoa, né, e que, sim, tirando o demônio do mundo, quando o demônio for tirado do mundo, que vai acontecer na época do reino, o ser humano, ele vai ter só o ser humano. E o ser humano em si mesmo, com o orvalho benéfico da época do reino e a bondade dentro do coração da pessoa, que vai acontecer, uma conversão para a Igreja Católica, para ouvir a voz da doutrina e tal. Ele falou assim que a gente está vendo que uma campanha que é feita na televisão, que é feita através das empresas, né, produz certas coisas no mundo que são benéficas para a sociedade. Por exemplo, essa campanha da ecologia. As pessoas estão
estão assim já cuidando da ecologia, reciclando. É uma coisa que já pegou, né, na cabeça das pessoas. Todas elas já se convenceram. Então é um bem. Tá. Aí, a parte assim de você cuidar da saúde, fazer exercícios físicos, né? Isso já é uma coisa que tanto que fala, os médicos falam, eles já fazem, né? E já incentivam. Só não faz quem é preguiçoso, que o demônio, né, faz a pessoa ficar viciada, paixões, blá, blá, blá. E aí, quando acabar essas coisas, né, na época do reino, vai acabar essas paixões, esses vícios vão diminuir muito mesmo, muito. E aí que a gente vai ver que as pessoas vão ser plenamente boas, plenamente saudáveis, plenamente, né, não vão produzir, vão jogar fora, né, vai acabar acabando na época do reino. E assim, eu pensei que, na minha cabeça, na minha concepção, eu pensei que Jesus ia destruir tudo, a tecnologia, ia destruir a televisão, destruir essas coisas. Mas pelo que Jesus está falando para mim, ele não vai destruir, que essas coisas são benéficas para uma situação em que o demônio não está. Que o que prejudica hoje e faz a distorção toda é, infelizmente, a vontade humana unida com Satanás, que faz todo estrago. Quando a vontade humana está unida à verdade, não tem problema. E a verdade está surgindo através de pesquisas científicas cada vez mais. Os cientistas estão cada vez mais conseguindo, né? E quanto mais os cientistas forem né, sendo purificados, que Deus vai purificar e vai purgar a terra e vai tirar as ervas daninhas, as pessoas maléficas, povoadas pelo demônio. Então vai ficar só os bons. E esses bons vão produzir, né, coisas boas, coisas assim, na verdade, baseadas nas verdades. E vai convencer o ser humano, e o ser humano vai ser convencido, como já está convencido em algumas coisas, né? Então, assim, nossa, Jesus explicou para mim que essas pesquisas vão mudar a humanidade, assim, essas coisas vão mudar a humanidade. Quando a gente vê nessa época do reino, vai ser a multidão de todas as pessoas que estiverem, né, vivendo nessa época, que vai ser muita gente, vai sobrar muita gente. As pessoas todas vão estar totalmente assim como estão hoje, nessa situação da reciclagem. Todo mundo recicla. Todo mundo só não faz quem é muito mal mesmo. Mas a maioria das pessoas já faz. Todo mundo faz exame médico, todo mundo ouve os conselhos dos médicos que dão. A maioria faz o que tem que fazer, sabe? Então, assim, ele falou assim que o bem, ele convence. A verdade convence as pessoas. O problema é que ainda tem o demônio na terra e ainda tem pessoas, né, que são unidas com o demônio. E vão ser retiradas. Então, nossa, meu Deus do céu. Aí ele me mostrou a visão das coisas acontecendo. Me mostrou a visão e me convenceu plenamente que é real isso aí. Mostrou, Aline, não é assim? Eu falei, é mesmo, Jesus, é assim. Então, vai ser mais assim ainda, vai ser forte, poderoso. Eu falei, uau! Nossa, nossa Senhora, eu tava conversando com ele aqui, assim, sobre as postagens no grupo, né, sobre se tá tudo certo, a gente continuar postando o que ele indica no grupo. Eu falei, claro, foi por causa dessa postagem que você falou. Esse comentário que eu te dei essa luz, se não fosse as postagens orientadas na divina vontade e as pessoas falando e comentando na divina vontade, você não teria a luz. Mas aí eu falei pra ele assim, aquele rapaz que postou um monte de coisa lá, eu chamei a atenção dele, ele não gostou. Aí Jesus falou assim, mas só que o que motivou ele? Motivou? Não foi na vontade divina que motivou ele, foi uma vontade humana de aparecer, né, de soltar lá o desabafo dele humano, querendo, né, soltar a raiva que ele tem dessas coisas e tal. Então ele aproveitou o espaço e pôs o humano da raiva dele contra isso. Mas você tirou, cortou porque eu cortei. Eu não gosto que as pessoas se movam pela raiva, né, sabe, pelo preconceito, porque a gente não tem preconceito contra as pessoas no que elas fazem, mas a gente sabe o que é errado e a gente tem preconceito ao pecado, a gente tem problema com o pecado, não tem problema com as pessoas. Mas aí quando expõe as pessoas no grupo, no contexto fora de contexto ali, porque a gente não estava falando exclusivamente desse problema, a gente estava falando da situação da perseguição da atriz, né, que está sendo processado, então não tem nada a ver o assunto que ele colocou lá. Então ele moveu-se no humano para poder aproveitar a brecha, para poder colocar o humano dele, e assim é um pouco de raiva, é um pouco de coisa de dentro do coração dele que ele fica cultivando e ele colocou pra gente. E num ambiente totalmente impróprio naquele momento. Agora, o conteúdo que eu coloco, o conteúdo na divina vontade, que é comentado, né, dentro de uma intenção pura, de instrução, de verdade, isso me trouxe essa luz maravilhosa do reino. Então olha só que interessante, né?
Nossa, eu amo conversar com Jesus, meu Deus do céu. Então, é muito claro o que foi falado aí, né? O cenário mundial aí depende dos profissionais que trabalham nesse cenário. Então eu achei que Deus ia destruir o planeta todinho com os flagelos. Ia destruir as antenas de internet, as antenas de TV. Não, simplesmente Jesus só vai realmente, né? A purgação vai ser pessoas mesmo. Ele vai levar pessoas, né? Vai ter guerra, vai ter alguma violência, vai ter alguma bomba. O mínimo possível, pelo que eu sei. Pelo que o Senhor coloca para mim, o mínimo possível para não ter. Porque Ele vai usar a estrutura, né, desse sistema. Ele vai usar a estrutura para poder o reino acontecer. Então, essa mesma estrutura que a gente está vendo, de imprensa, trabalhando para o sistema global, ele vai usar essa mesma estrutura da imprensa para o governo dele, para a vida, para a verdade reinar. E a verdade é muito poderosa, né? Aí esse tempo, né? Estou tão extasiada, escrevi aqui, com o que Jesus me mostrou, que não consigo fazer vocês verem o que eu vi. Mas é incrível o reino da divina vontade. Nunca imaginei que seria tão simples. É só a verdade que irá reinar. E a justiça será tão simples acontecer. Eu nunca imaginei que seria tão simples, né? Que já está praticamente pronto o cenário. Já esse mundo como você conhece vai ser o mundo, né? Que vai ser o reino da divina vontade, né? Esse mesmo cenário que você está vivendo, essa mesma casa que você mora, vai ser o reino da divina vontade. Só se, né, Deus achar que esse local onde você mora precisa ser, né, sofrer algum flagelo porque o pecado está muito grande. Não, vai ter países que vão ser extirpados do planeta. É triste essa parte, né, do flagelo. A gente espera que diminua um pouco, né, que através de nós, assim, que estamos vivendo os atos direitinho, que a gente consiga atrair o reino, mas sem que Jesus precise fazer tanto estrago na terra, permita, né, que haja tanta violência, né. Isso a gente espera que sim, mas depende do homem. Então Jesus sempre está falando, ele falou assim, ali depende do homem, o homem que escolhe as coisas, né. Então depende do ser humano. Então Jesus não tem nada a ver com essas coisas. Os castigos que cair na terra é tudo culpa do ser humano, né? Todos os castigos é culpa do ser humano. O ser humano pisa na bola. E ele continua, né, fazendo as coisas para atrapalhar Jesus. Ele vir. E Jesus está vindo, tá querendo chegar. Mas eles atrapalham demais. Então Jesus tem que tirar os obstáculos. Aí, se um país inteiro for um obstáculo e tiver só alguns que vão sobrar lá, sempre num país quando acontece uma guerra, acontece algum desastre, sobra pessoas, né? Pode morrer muita gente, mas sobra pessoas ainda. Então Jesus de repente sabe quem vai sobrar, né? Que vai sobrar aqueles que depois de ter visto seus irmãos morrer, ainda ele vai ver, essa pessoa tem propensão a se arrepender. E ela viu a tragédia de ser sem Deus. Ela viu a tragédia, né, das escolhas do seu planeta, né, do seu país, as escolhas das pessoas, o que gerou. Então, tipo, as pessoas vão perceber que isso é fruto e consequência de mentiras, fruto e consequência, né, de violência, fruto e consequência de pecado, fruto e consequência de escolhas ideológicas sem Deus, fruto e consequência, né? Por exemplo, Canadá escolheu há 4 anos aprovar a maconha, liberar o uso da maconha. Olha só o que está a consequência. Então, as pessoas vão ver. Então, sempre vai sobrar aqueles que não vão querer isso mais, que vão querer parar com isso, que não vão. E são essas pessoas as que são propensas a viver no reino. Então, eu achava que quem ia viver no reino da divina vontade seriam pessoas muito santas. Muito santas. Não! São simplesmente pessoas que vão estar muito infelizes, tristes, mas que vão ter um pouco de fé em Deus, que acreditam em Deus, ou que vão começar a acreditar depois que acontecer esses sinais. Pessoas que não acreditam hoje, mas que podem voltar a acreditar quando se converter.
Então, é o que Jesus colocou para mim. Então, é esse cenário, essas pessoas que estão na terra, que vão experimentar o reino, que vão viver esse reino. Vai ser nesse cenário natural. Não vai precisar mudar a terra plenamente, né? E aí a gente pensa, nossa, vai demorar muito essa mudança aí, vai demorar demais, meu Deus. Não vai, porque já está, né? Já está tudo preparado, já está tudo pronto para acontecer esse reinado dentro das almas. Então Jesus mostrando para mim que as almas já estão preparadas, tudo já está preparado, só depende dos atos de Deus agora. Então assim, ele falou, depende dos atos dele. E os nossos a gente já está definindo bem, mas os dele ainda vai acontecer. Então ele vai a qualquer momento começar os atos dele. Entendeu? Mas ao mesmo tempo que está acontecendo os atos dele, ele deixa o demônio também fazer os dele, né? E o demônio tá com uma agenda. Então eu não sei se Deus vai esperar o demônio primeiro terminar a parte dele para depois começar de verdade a dele. Eu acredito que não, né? Porque Deus já está permitindo muitos flagelos, já está permitindo furacões, já está, né, acordando vulcões, já está acontecendo muita coisa, né? Então assim, a guerra já está acontecendo, né, na Ucrânia, a Europa já está numa situação de tensão muito grande. Então o cenário está, né, sendo favorecido também, né, por tudo isso. Então não tem por que a gente... Então aí eu escrevi aqui, pelo que ele me mostra, tô aqui ainda conversando com ele. E eu tô tão feliz, porque vai ser muito simples, como eu estava dizendo, né? Mas tem que ver em Deus, sempre com a visão divina. Eu achei que teria muito glamour nesse tempo do reino, como eu disse, mas será muito simples. Os sinais divinos serão muito comuns. Deus é muito simples, né? A gente que complica. Então tem um trecho aqui que fala, né? De 12 de novembro de 1943. Jesus vai dizer, quando chegar o tempo do meu reino pacífico, que é nesse cenário que a gente já conhece, esse cenário humano aqui, virá porque eu prometi e não falho as minhas promessas. Todos os bons da terra virão a mim. Será o período de que falei para vocês. O período em que o Espírito terá alcançado aquela evolução pela qual vos separareis espontaneamente em duas partes. Então hoje o Brasil já está assim, né, dividido em duas partes, claramente. Os do Espírito e os da carne. Está bem claro, né? Os da carne são mais. Parece, né? Não sei. Parece. Vamos ver. Então é muito bom o que está acontecendo. O cenário brasileiro está favorecendo demais a vinda do reino da divina vontade, né? As profecias acontecendo plenamente, incrível. Nossa, eu estou muito extasiada por isso, porque a pessoa que vive do Espírito, ela tem que ficar feliz por Deus estar se manifestando, não, né? Então, muito bom isso. Então, um período em que o Espírito terá alcançado aquela evolução pela qual vos separareis espontaneamente em duas partes. Aqueles que vivem fora do Espírito ficarão em suas trevas esperando ser uma milícia para o príncipe do mal. Então essas pessoas estão já claramente se posicionando também, né? Os que vivem no Espírito virão na esteira do Santo Filho de Deus, o germe do Senhor armado, amado e abençoado pelos homens em graça, que então entenderão o que agora é entendido por poucos escolhidos e saberão qual é a minha glória. Tá vendo? Então, os que vivem no Espírito somos nós, do bem. Queremos o bem, queremos Deus, queremos só coisas divinas, queremos um reino divino, queremos tudo para a glória de Deus, tudo para o bem das nossas famílias, né, e tal. Então, os que vivem no Espírito virão na esteira do Santo Filho de Deus, do caminho, né, de Jesus. O germe do Senhor, o verbo de Deus, amado e abençoado pelos homens em graça, que então entenderão o que agora é entendido por poucos escolhidos. Nós somos esses poucos escolhidos. Então o mundo vai saber o que a gente sabe. E saberão qual é a minha glória e que é deles, como filhos de Deus. Reunirei meus santos, porque é santo quem me ama e me segue. Então, quem me ama e me segue. Então, pessoas simples são quem ama Jesus e segue Jesus. Entendeu? Independente, né, se essas pessoas têm defeitos, se essas pessoas ainda apresentam alguma falha. Tem essa falha da natureza humana.
Mas amar a Deus e seguir a Deus, tem muita gente que faz apesar dos seus pecados, né? Então é isso que Jesus olha, tá? É isso que Jesus olha. Então reunirei os meus santos, porque é santo quem me ama e me segue, obediente e fiel. Eu os reunirei dos 4 cantos da terra. Olha que lindo. E por seu amor perdoarei as iniquidades dos homens. Então, por causa de nós, Deus vai perdoar tudo que os seres humanos fizeram. Então, por exemplo, várias pessoas escolheram nessas eleições as trevas. E elas vão se arrepender através dos atos divinos aí que vai acontecer. Muitas vão se arrepender, nem todas, mas muitas vão. Mas elas pecaram e elas vão ser perdoadas por causa de nós. Então é isso que ele está falando aqui. Elas vão ser aceitas no reino, apesar delas terem feito alguma coisa errada, elas vão poder se arrepender e fazer parte disso, entendeu? Resolver, converter o seu pensamento, né? Que ela está pensando só em comida, 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 vida boa na terra. E ela vai ver, nossa, não é assim não. E não é desse jeito não, eu vou me arrepender disso. De pensar desse jeito, não vou ser mais das trevas, vou ser da luz. Vou ser do Espírito, não vou viver mais pela carne, pela minha barriga não. Não vale a pena não, as escolhas que eu fiz, tudo deu errado. Então a pessoa vai ter consciência, né? E o aviso vai ajudar muito nisso também, né? Então, a bondade dos santos extinguirá o rigor da justiça. Tá vendo? Eu os reunirei dos 4 cantos da terra, e por seu amor perdoarei as iniquidades dos homens. A bondade dos santos extinguirá o rigor da justiça. E meu amor e dos santos purificarão a terra, tá vendo? O amor é justamente as notícias, né? As pesquisas que serão feitas em prol da verdade, para provar o que é bom, para falar para as pessoas o que é melhor decidir, em base nas experiências maléficas, em base das coisas ruins, como essa pesquisa que a gente viu aí. A pesquisa que eu tô falando é uma pesquisa que a moça falou assim: qual o prejuízo que acontece na mente das pessoas que assistem novelas, séries. É terrível a mudança, né, o que elas acabam sendo, né, pessoas que não são ninguém, são pessoas que se... ela falou umas coisas bem interessantes. Eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês verem, tá? A notícia. Então essas notícias que vão acontecer são pessoas boas, pessoas que querem convencer pro bem. Então vai acontecer muita gente assim, vai fazer isso. E aí essas notícias vão se espalhar nas mídias e vão fazer com que as pessoas elas sejam convencidas, né, da verdade, entendeu? E aí elas vão falar assim, realmente é um lixo as séries da televisão, é um lixo, essas coisas só proporciona cada vez mais pecado na nossa vida. A gente está ficando tudo doente por causa dessas séries de televisão, nossos filhos estão ficando doentes por causa de jogos de videogame, por causa da televisão, por causa da mídia, né, demoníaca. Então vai acabar com isso aí. Os santos vão expulsar o mal da terra através da verdade, através da história que conta que as escolhas que foram feitas até então foram erradas, só produziram merda, não pode falar, cagada. Então vai ser mostrado, gente, não vale a pena viver desse jeito. Vamos mudar a nossa vida. Vamos começar a ver coisas saudáveis. Vamos pensar, entendeu? Sem impor Bíblia, não vai ter que impor a Bíblia. Não vai ter que impor. Né? Essa mensagem de Deus, o livro do céu, nunca vai ser assim, de uma forma imposta. Vai ser muito pacífico, vai ser uma coisa que vai vir com uma tranquilidade, né? Que as pessoas vão descobrir e vão querer, né? E aí Jesus fala que depois de um tempo, por causa do aviso, os católicos vão descobrir a Luísa e aí vai acontecer um grande tempo de reavivamento por causa do livro do céu, por causa dessas verdades. Aí vai ser igual aconteceu na época que explodiu a renovação carismática católica, que encheu estádios de futebol de pessoas louvando a Deus. Então vai acontecer de novo a mesma coisa, mas a Luísa que vai ser, né, a Luísa e Nossa Senhora que vão ser o point do negócio, vão ser aquelas que vão ser ouvidas neste tempo, né? Jesus vai ser ouvido através da Luísa. E o nome dela, como o Padre Pio falou, vai ser conhecido na terra. Então vai acontecer, né? Mas é no reino, na época do reino, na evangelização que ele fala aqui. Ele vai falar aqui. Então, a bondade dos santos extinguirá o rigor da justiça. Então ele vai diminuir bastante os flagelos por causa da gente, tá?
E meu amor e dos santos purificarão a terra com seu fogo. Como um grande altar, a terra será pacificada consigo mesma e com Deus. E neste altar o mestre, e neste altar da terra, quando a terra estiver nesse momento, ele instruirá os homens, que é o aviso, no exato conhecimento da verdade, para que os bons não vacilem. Quando Satanás, furioso por ver Cristo adorado pela humanidade, será desencadeado para a última batalha, que é o último tempo. Ainda não chegou esse tempo, tá? Então ele vai formar os homens no conhecimento do livro do céu. Satanás vai vir então para a última batalha. Vai ter luta de espírito contra espírito. Vai acontecer também nessa época aí do reino, né? Satanás se oporá ao meu reino espiritual e à minha educação, que vai acontecer nesses momentos que eu falei, nesses estádios de futebol lotados, que vão só falar da Luísa Picarreta, a internet só falando da Luísa Picarreta, a igreja só catequizando a Luísa Picarreta, conteúdo do livro do céu. Valtorta, esses conteúdos todos vão pegar, né? E aí as pessoas vão entender tudo. Aí vai ter luta de espírito contra espírito. Aí vai ser o espírito do mal contra o espírito do bem. Vai ser tudo espiritual. Ideologias das trevas com a ideologia divina. vai ter isso aí, né? A Bíblia do homem contra a Bíblia de Deus, né? Que a gente tem falado na live, a gente falou sobre a Bíblia do homem, né? Se oporá ao meu reino espiritual e à minha educação, com sua guerra satânica contra os espíritos, para enganar quantos puder, os mais fracos, e de suas reservas, de suas fortalezas, onde estão os que permanecem fiéis à besta, mesmo após a derrota da besta e do seu ministro. Então vai ter uma grande derrota da besta e do seu ministro, né? O anticristo vai perder o governo global, né? Vai perder depois que aconteceu os flagelos e tal, né? Aconteceu o aviso, os flagelos todos, vai passar essa fase em que já está profetizado o Apocalipse, né? E aí vai acabar. Então, a besta, gente, ela é o socialismo, tá? Ela é o comunismo. Vai acabar esse tempo. Vai perder de novo na Terra, por causa da violência que tá. Vocês estão vendo a Rússia, o que ela tá fazendo? Então, tá mostrando como ela é. Você tá vendo esses países que estão já na miséria. Claramente o povo vai acordar, o povo já tá acordando. O pessoal da Venezuela já não quer mais comunismo, nunca mais. Então vocês estão vendo, né? Atrairá os agentes de sedução para arruinar uma última vez a obra de Deus. Aí vai acontecer isso no final dos tempos, já no finalzão mesmo, antes do juízo final, né? A era satânica vai acontecer de novo, vai acontecer depois do reino, depois que tiver esse momento de triunfo, pacificação, vai voltar às trevas de novo. O demônio vai sair deste tempo do reino e depois vai voltar, mas bem depois. Mas tudo vai acontecer. Não tem jeito de correr disso. Então, será muito pior do que essa era anticristã. Nós estamos na era anticristã, não estamos na era satânica. A era satânica vai ser espírito contra espírito. Agora nós não estamos ainda totalmente na era satânica. É uma era anticristã, tá? É o homem que está agora, nesse exato momento, tomando as suas decisões. É o ser humano que está agora aparecendo, né? São pessoas, claramente pessoas, né? Que a gente está colocando a nossa fé em pessoas, Estado, né? Pessoas. Mas aí vai ter aqueles que vão colocar a sua fé no Satanás plenamente, depois desse tempo. E aí vai ter essa sedução. Hoje, quem está seduzindo na terra é os homens. São os homens que têm uma fé muito grande, né, no projeto deles. Então, e eles não querem Deus, porque eles acreditam que esse tempo medieval da Bíblia, regendo as famílias, eles não aceitam isso. A gente já viu isso, o padre explicando. Então, esse tempo agora era anticristã. Anticristã. Entendeu? Anticristo, anticristã. Então, estamos na era anticristã. É um homem encarnado do demônio com os pensamentos demoníacos. E eles seduzem a terra. Seduzem os bons, né? Leva muitas pessoas para o lado deles. Por isso que acontece essa votação, acontece essas coisas, porque pessoas são seduzidas pela mentira. O ser humano mente junto com Satanás. Quando está unido com Satanás, o homem mente.
engana. Então, muita gente é seduzido e vai pelas promessas e acredita. Então, hoje estamos na era anticristã, tá? Mas ainda tem gente na terra que quer Deus. Jesus acena isso. O nosso Brasil está dividido. Pessoas que querem o bem, bem mesmo, e pessoas que querem, né, a comidinha e a bebidinha, né, abrindo mão de Deus, abrindo mão dos valores cristãos, né? Então, é isso. Eu vou passar para frente aqui. Então, este grupo é realmente a célula do reino, né? Sabe os efeitos incríveis feitos pela tecnologia para a abertura de Jogos Olímpicos? Copa do Mundo, aqueles incríveis shows. Tudo será nesta época para Deus no reino. Para celebrações litúrgicas mundiais, para homenagear a Eucaristia, a Bíblia, Nossa Senhora. A Igreja Católica será o centro dessa época, onde Deus irá falar e educar a todos. Todos seremos uma grande família. Então, eu estava muito emocionada nessa época, nesse momento, chorando demais, né? E eu estava muito feliz mesmo, né? Eu quero viver e ver isso. Eu até falei, eu quero agora muito saúde para isso, né? Então, sabe, essa visão que Jesus me deu, eu tô muito emocionada. Essa visão que Jesus me deu do reino é tão simples. Nossa, que vai mudar totalmente o meu jeito de falar da divina vontade a partir de agora. Não precisa mais. Nossa, eu não preciso mais pegar pesado. Ele me libertou, porque ele falou que a verdade é tão poderosa, que a verdade vai ser tão poderosa, que vai convencer tudo. Que assim sem fusa, vai ser tão forte, meu Deus. Porque o que ele fez em mim foi assim sem fusa, né? O dom da assim sem fusa. Gente, eu preciso passar emoção pra vocês. Jesus tá querendo, não adianta. Eu tô tão emocionada. Ele tá falando comigo hoje sobre isso o dia inteiro. E aí, ele mostrou as pessoas por dentro, como elas são. É tão simples. Eu já conheço um monte de gente que é assim. Eu já conheço um monte de santos. Vocês não têm ideia. Eu já conheço um monte de gente santa. Eu já conheço. É muito legal. É muito lindo. É muito simples. Meu Deus, Deus é muito bom demais, gente. A gente pensa que ele quer uma perfeição absurda. E a gente pensa que é algo tão grande. Mas ele falou assim, Aline, você é tão simples. É uma pessoa igual a você. E você não é tão, assim, grandiosa. Você é tão simples. É uma pessoa igual a você. Igual seu marido. Igual aos seus filhos. Não são pessoas ruins. Não são pessoas ruins. Não são. Ele mostrou pra mim como vai ser simples. E muita gente vai se render facilmente. Que todo mundo tem dentro de si. Fácil. Gente, é muito grande. E muito lindo demais. Meu Deus, é muito lindo. O que Jesus revelou. Meu Deus, eu acho que tá pra acontecer, porque senão ele não teria abrido esse véu. Eu acho que tá pra acontecer rápido. E não vai ser difícil acontecer isso. Ele mostrou pra mim que é muito rápido. Que vai ser muito rápido por causa do aviso. Por causa do milagre, por causa do sinal. Meu Deus, ele é muito grande. Ele sabe tudo. Ele sabe como fazer as coisas. Meu Deus, eu tô tão feliz. Eu até esqueci das eleições de hoje. Não tô nem mais preocupado com as eleições, com o resultado das eleições. Isso não vai fazer nem cosquinha de preocupação no meu coração.
Então, agora eu tô mais tranquila. Quero explicar pra vocês, assim. Pra eu receber uma revelação, assim, tão clara como eu recebi hoje, que eu chego a chorar nesse grau, é porque eu paguei um preço muito alto, né, pra receber, pra justiça divina, né? Eu fui testada muito, muito mesmo esses dias. Meu Deus, vocês não têm ideia como eu tenho sido testada. Principalmente hoje, ontem, eu fui testada em duas coisas. Não, esse mês inteiro, mas essa semana principalmente, eu nem sei explicar. De tanto teste que Jesus está fazendo comigo. É muito teste, eu nunca vi tanto teste. O que é teste? Gente, é muito difícil ser humano e ao mesmo tempo lidar com o divino. É muito difícil. Você tem que morrer muito para você mesmo. Porque senão você cai mesmo na pindaíba. Você joga tudo pro alto aquilo que você recebeu de Deus. Se você não se esvaziar e acreditar. 100% apesar dele, né? Então, assim, Jesus mostrou para mim muitas coisas fortes esse mês, muitas coisas muito difíceis, assuntos muito complexos. Assim, foi muito rápido esse mês, as revelações que ele desenvolveu na comunidade. Mas só que são poucas pessoas que entendem a velocidade das coisas, porque estão há pouco tempo aqui, né? E estão há pouco tempo estudando. E estão pegando um pouco as coisas na superficialidade, não tá entendendo de verdade, assim. Não tem problema, né? Isso, Jesus me acalmou bastante sobre isso. Eu ficava muito preocupada. Vocês não têm ideia da minha preocupação. Por isso que eu era tão chata. Ontem eu gravei um vídeo e eu fui ver meu vídeo. Nossa, eu fiquei pé da vida comigo. Vocês não têm ideia. Eu falei, Jesus, eu sou um desastre. Eu tô atrapalhando todos os seus planos, estou atrapalhando tudo. Tô atrapalhando demais. Né? E ele falando, não, você não tá atrapalhando, fique em paz. E eu morri pra mim mesma. Aí depois da tarde aconteceu outra coisa. Eu fiquei muito chateada comigo. Muito. Preocupadíssima. E Jesus falou, não, tá tudo certo. E eu tive que morrer pra mim mesma. Aí tem a situação do atendimento que eu tô fazendo do Anderson. Nossa, é muito difícil. A minha situação diante da esposa do Anderson, que ontem entrou na vigília, fez um comentário contra mim na hora da vigília. A mulher tá com ódio de mim até não sei aonde, entendeu? Eu separei uma família, imagina a situação, né? Eu me sinto assim, porque por mais que tenha sido Jesus que incentivou o coração dele, moveu o coração dele para fazer a vontade divina, foi ele que fez, na liberdade dele. Tomou a decisão pela verdade, não foi eu que convenci ele, foi a verdade que convenceu ele. Mas só que Jesus fala, Aline, não foi você, foi a verdade, você não, né? Você só foi um instrumento da verdade, mas quem foi realmente que conseguiu foi eu, né? O verbo, a verdade. Então, assim, aí você tem que morrer para si mesmo. Porque é muito difícil ser, né? Entendeu? O humano sofre demais, gente, para poder morrer. E eu morrendo. Aí quando foi hoje de manhã, eu fui atender uma pessoa e eu fui tranquila com ela. Falei para ela que uma coisa tão simples, né? Não fiquei tanto assim forçando a barra com ela. Falei da divina vontade de uma forma tão tranquila e tal. Outro teste, porque eu não sei falar da divina vontade de uma forma tranquila. Eu sempre falo muito grande, olha, isso é a coisa mais importante do planeta, não sei o quê. E hoje eu falei, não, é uma coisa tão maravilhosa que você vai ver, dá uma olhada, vê o que você... Né? Então, assim... Então, Jesus, ele me testando, e aí tudo isso fica sendo elemento, que ele vai contabilizando. Justiça, a Aline conseguiu nisso. Justiça, a Aline conseguiu aquilo. Justiça, a Aline conseguiu morrer para aquilo. Justiça, a Aline conseguiu morrer. Aí, tudo bem. Aí depois de tudo que aconteceu, toda a conversa hoje de manhã, tudo o que aconteceu, de repente Jesus me dá uma revelação dessa. E outra coisa, aparições marianas, eu corria disso. Aí, falei hoje das aparições marianas. Jesus escolheu a minha pregação, né? Praticamente, a pregação que eu vou fazer é justamente sobre Maria, precursora do Kairos, né? Aí também o Kairos foi outro teste, também.
porque eu achava que não era possível fazer o Kairos. E aí Jesus, né, falou, vamos fazer. E eu, vamos, se o senhor tá falando que dá, a gente vai. Então, assim, tudo teste, tudo morte. Morte para minhas opiniões, morte para mim, pro meu humano. Acreditando 100% em Deus e fazendo tudo como sempre eu fiz. Mas à medida que você vai ficando calejada, parece que você vai ficando dolorida por causa dos sofrimentos, por causa das coisas, por causa das dificuldades que encontra. Você acha muito que é difícil. Aí você vê os números das coisas, você vê a realidade e você fala, é impossível isso aqui mudar essa realidade. Mas aí Jesus fala para mim, a rapidez que vai ser isso. Revela para mim, Aline, vai ser uma rapidez, você não tem ideia. Eu falei, mas não é possível, gente. Parece que vai demorar tanto. Não, Aline, vai ser muito rápido. Eu falei, mas como? O senhor vai atropelar um monte de profecia? As coisas vão acontecer tão rápido assim. Ele falou, vai acontecer rapidez. Eu falei, mas o anticristo vai subir lá e vai ter o martírio, vai ter as perseguições? Já tá vendo perseguição. As perseguições são desse jeito aí. Você tá vendo na televisão. Nicarágua. Vai ser essas coisas assim. Vai assustar, claro. Vai ter um boom, assim, grande, mas vai passar rápido. Muito rápido. Eu falei, meu Deus. Quando vocês veem, já aconteceu. Eu falei, mas que coisa. Entendeu? Então, assim... Meu Deus. Então, eu tô... Uau, tô aqui, uau. Então, quando eu fico... Aí, como a divina vontade é muito sufocada pelas criaturas, e ela tá dando uma notícia tão maravilhosa, e aí não tem ninguém aqui que fala, nossa, Aline, meu Deus do céu. Aí eu não tenho essa... Aí dá uma impressão assim, coitado, ser divina vontade. É bem que você fala mesmo, a gente é oculto demais, a gente não aparece. Aí ela falando pra mim, você não vai aparecer. Essas revelações é pra vocês, mas quem realmente... Ele falou assim, que quem realmente vai brilhar vai ser os padres, os bispos, né? Os pregadores conhecidos. Aquelas pessoas que já são conhecidas pela multidão vão continuar sendo conhecidas. O Frei Gilson, o Instituto Reddit. É esses que vão reunir multidões. Ele falou que... ele falou pra mim que... Sabe, esses estádios de futebol vão ser usados para grandes celebrações da divina vontade. Para ser congressos da divina vontade enormes. Vai ser aquele boom igualzinho carismático quando aconteceu, mas muito mais forte. No mundo, assim, numa região do mundo, numa grande região do mundo, assim, onde vai se concentrar essa né, mudança, assim. Um grande batismo, uma infusão do Espírito Santo igual da renovação carismática. Muito forte, mas só que vai reunir a força mais poderosa do planeta, os evangélicos. Os caras são poderosos demais. Então, Jesus mostrando para mim que os evangélicos vão ser uma parte daqueles que vão, assim, mais influenciar, né, nesse tempo. Que mais vão se interessar pelo livro do céu vai ser os evangélicos. Eu fiquei... Então, assim, são pessoas muito místicas, muito abertas. Mesmo sendo contra Nossa Senhora, muitos deles vão se apaixonar por ela, assim. Muitos. Alguns não, mas outros não. Assim, então, falei, meu Deus, é muito grande. O que abriu, acho que essa revelação hoje foi esse vídeo que eu fiz das aparições marianas. Foi o que liberou essa graça. Eu recebi a graça. Acho que foi assim, o que realmente abriu o véu para mim foi eu ter lido esse vídeo das aparições marianas hoje cedo. Foi o que realmente fez a diferença. E ele tá me mostrando, até então, né, uma graça de que vai acontecer um milagre hoje. Um milagre muito grande, eu creio. Mas eu não vou falar nada, deixa na mão de Deus, né? Falei pro meu marido, falei assim, eu posso estar tão feliz com essa notícia do Reino da Divina Vontade que eu posso estar misturando as coisas. Então, aí eu falei pra ele, né? Então eu não vou falar nada, deixa acabar o dia, né? Com a decisão lá no final do dia, para ver quem realmente vai ganhar essas eleições. Mas aqui eu tô sentindo, pela alegria que eu tô, pelo clima de festa que eu tô, a impressão de que vou continuar a festa amanhã. Entendeu? Então, é essa a impressão. Então eu falei para meu marido, pode ser que seja uma impressão por causa da grande notícia que eu recebi de Jesus nessa revelação do reino. Então, pode ser que seja, eu estou misturando as coisas, mas que eu estou sentindo uma paz tão grande, uma felicidade tão grande, que parece que nada vai destruir a minha felicidade, que só vai aumentar. Então,
como se acontecesse, como se fosse acontecer alguma coisa que vai falar, tá vendo, Aline? Eu tô nisso de verdade, tipo, como se fosse a eleição, o Bolsonaro ganhar e ganhar de lavada, tipo assim, ser uma confirmação para mim de tudo que Deus falou para mim, de tudo que eu ouvi hoje. Então, assim, eu posso estar confundindo as coisas. Então, até a hora de for dada a notícia, eu vou saber se eu não confundi ou não. Porque eu sou muito pequena e eu não confio em mim mesma plenamente. Eu confio no que Deus me falou, eu acredito, eu tenho que confessar isso, professar o que eu vi, tudo que eu sei, eu tenho que professar. Não posso deixar de fazer isso. Vinícius, eu tô... Então uma pessoa falou, fez um comentário, parece que você até queria que o Lula ganhasse, nada a ver. Se alguém estiver no grupo sem acompanhar o que é a divina vontade, por favor saia. Divina vontade reina na minha vontade. Significa, tudo o que acontece é vontade divina. Eu recebi hoje uma revelação sobre a vinda do aviso. Para a vinda do reino da divina vontade. Não somos desta terra, somos do céu. O céu vai descer na terra. E Jesus disse hoje que virá rápido. Por que tenho que comemorar? Pois o mal acontecendo atrai os castigos e as purificações para a vinda do reino da divina vontade. Se mostrando os maus, Jesus saberá quem esses são. E eles serão todos marcados e em breve avisados pela última vez. E quem permanecer nas trevas será retirado do planeta. O reino acontecerá após essa limpeza. Ninguém sobrará desses maus obstinados. O Brasil agora foi vendido para o sistema das trevas. Então acelerou-se por isso. A ida do Brasil para o governo do anticristo, só faltava mais o Brasil. Se só faltava o Brasil, isso foi resolvido. O anticristo aparecendo logo, tudo se resolve. E a terceira renovação acontece. Precisa acontecer tudo logo para termos o reino da divina vontade. Na terra, ainda em tempo de nós vivermos neste reino. Agora teremos o cumprimento do Apocalipse. Maranatá, vem Senhor Jesus. Jesus me mostrou isso, rápido demais acontecerá. Nem sentiremos. Quem viver na divina vontade não será tocado pelos castigos nem o local que vocês morarem. Logo teremos notícias dos 10 segredos de Medjugorje e o aviso. Eu preciso mesmo que quem não está estudando a divina vontade evite se manifestar em questão de humano. Nunca aqui confiamos em homem. Só votamos para quem Jesus pediu para obedecer. Ficamos sempre firmes para apoiar a luta contra o comunismo. E o Brasil mostrou que metade do Brasil é contra o aborto e contra os planos das trevas. Isso já ajuda muito. O Brasil está no equilíbrio da justiça. Deus é justo. Não vai esquecer a fraude dessas eleições e a ignorância do povo. O Brasil não perdeu a proteção de Nossa Senhora. Fiquem em paz apesar de... Se preparem com as orações da divina vontade, pois vamos viver tempos muito difíceis, mas será mais por falta da fé em Deus. Medo e apego. Quem tiver apegos vai sofrer muito. Quem tiver orgulho ferido também vai sofrer muito. Mas vamos rezar por todos e confiar muito. Haverá muita perseguição, virá censura, piorará muito. Para a gente não se preocupar muito, pois agora é tempo de estudar mais o culto. Pois Jesus me disse, é comigo agora, Aline. O que vocês fizeram até aqui, ótimo, mas esperem agora o aviso. Depois de tudo feito, será o tempo da grande evangelização. Só falar de esperança espiritual, de santidade, oração e Jesus. A Igreja Católica não será perseguida, só quem atacar claramente o governo e as ideologias. Ainda estamos no tempo sujo da Igreja, Teologia da libertação, a Igreja ainda está mancomunada, ainda com... um pouco com as trevas, ainda tem gente misturada lá, o joio está misturado lá.
Continuaremos a Escola da Divina Vontade, mas sem chamar muita atenção. Vai ter os shorts, Evangelho Maria Valtorta, trechos do Livro do Céu, só evitar público ataque ao sistema, às ideologias. Jesus quer prudência nossa, não é covardia. Jesus pede que sejamos desapegados à necessidade de estima humana. Eu vou explicar. Aí eu fiz um áudio aqui. Então, essa parte é importante. Jesus, ele estava falando para mim que essa revelação que ele deu hoje foi justamente para acalmar o nosso coração, para a gente não ficar mais assim, desesperado. Nossa, meu Deus, a gente agora tem que, avisar as pessoas que o anticristo está chegando e blá, blá, blá. Isso ele falou assim, que agora acabou esse tempo. Não é para a gente mais ficar preocupado com o fim dos tempos, de ficar avisando, que já foi avisado muito na internet durante todo esse tempo. E que falar dessas coisas, às vezes, vai dar algum problema. E nós não estamos falando de fim dos tempos, porque nós não somos os filhos do fim dos tempos. A gente não somos aqueles que trabalham para poder avisar as pessoas sobre o fim dos tempos. Nós não somos esse tipo de pessoa. Isso é humano, isso é o final do reino da redenção. Nós não somos os responsáveis por isso. Nós só temos que viver na divina vontade. E a vida na divina vontade é você pedir o reino, você pedir para que Jesus venha, que o aviso venha. Então, ele falou assim, que a liberdade que a gente tinha acabou, Não tem mais, a gente tem consciência disso. Acabou, o Lula vai vir com tudo para poder ver, fiscalizar, espionar. A China vai entrar nessa para espionar todo mundo, para poder ver quem é contra as ideologias do gênero. Todas essas coisas vão ser defendidas plenamente, O aborto vai ser defendido, vai ser defendido a ideologia do gênero, vai ser defendido o feminismo, vai ser defendido o divórcio, vai ser defendido a união gay, até pela igreja, pode ser que até a igreja aprove. Então, a igreja, ela está suja ainda, ela vai ser purificada também. Tanto que por que o Bernardo fez o vídeo da teologia e os leigos vão brigar? Então, quem vai ser perseguido vai ser aqueles que não conhecem a divina vontade, que não têm esperança. Esses vão brigar, esses vão se colocar na linha de frente para brigar e tal, porque eles não têm o livro do céu. Nós não vamos parar de divulgar o livro do céu, não vamos parar de divulgar esse tempo. O que a gente tem que divulgar é o reino da divina vontade. É o que virá depois do aviso. Então a gente tem que falar da esperança, desse tempo que ele já deu pra gente hoje, claramente que vai acontecer rápido. Então a gente tem que trabalhar para isso, para poder acelerar essa compreensão. Gente, está chegando o reino da vontade divina, está chegando um tempo de Deus, está chegando um tempo, e tal. Isso não vai confrontar com não vai vir contra. A gente não vai estar falando assim, cuidado, tem um governo do anticristo aí. A gente não vai ficar falando isso. Cuidado, tem padres da teologia da libertação, da esquerda, Cuidado, gente, vamos lutar contra não sei o que lá. A gente não vai participar de uma guerra. O filho da divina vontade não participa de nenhuma guerra, nenhuma batalha nessa situação humanamente. A gente não está. A gente é indiferente, um santo indiferente. O livro do céu é claro, ele fala claramente que nós somos indiferentes ao que está acontecendo na Terra. Nós vamos ficar novamente, como a gente estava antes, só frisando, levar a mensagem da redenção, do terceiro feed. Avisar, calma gente, vai vir o terceiro feed. Entendeu? E é aí quem, meu filho, desesperar, quem ficar desesperado, quem tentar, brigar, quem tentar arrumar confusão, principalmente os evangélicos, gente, eles vão ser o povo mais perseguido. Os evangélicos, nossa, o Lula deve estar até aqui com os evangélicos. Com os católicos não, porque o Lula tem apoio do Papa Francisco. Foi o Papa Francisco que ajudou o Lula a ganhar. Desculpa falar, mas foi por causa do Papa Francisco ter recebido o Lula lá. Muita gente falou assim, o Papa Francisco gosta do Lula. Muitos padres apoiaram o Lula, então a Igreja Católica está nas trevas, meu filho, por enquanto, nessa questão da teologia da libertação reinando. Pois está nas trevas os homens, não a Igreja, que a gente já entendeu isso.
A doutrina está intacta. Jesus falou que não vai tocar na igreja, na parte da doutrina, nessa parte não vai tocar o sacramento, o fato do padre estar celebrando o sacramento, que ainda vale, né? A bênção do sacerdote ainda vale, né? A missa ainda vale, então a gente continua participando como sempre participou, a confissão ainda vale, tudo ainda vale até o último minuto, tudo ainda vale, e depois vai renovar todas as coisas. Então a gente tem que trabalhar somente em base, né, de divulgar a esperança. Nós vamos falar de felicidade, de esperança, de felicidade. Essa felicidade que vocês viram eu hoje, a gente vai passar para as pessoas. A gente vai avisar, Nossa Senhora está chegando, Nossa Senhora vai vir, Nossa Senhora está aí, os 31 dias, fazer o Kairós, falar da Nossa Senhora, mas, né? Não falar dessa forma de luta contra o comunismo, não falar dessa... Não, a gente vai falar da Nossa Senhora como a mãe de todos, aquela que é maravilhosa, que está, né, preparando um novo tempo, um tempo de bom, de felicidade e tal. Porque daí, essas pessoas ideológicas, elas, ouvindo o que a gente está falando, elas vão falar, tá tudo certo. O Lula ganhou, estamos bem, tá tudo bem, então tá tudo bem. Então não vai prejudicar nosso trabalho, a gente não vai ter essa coisa. Não é porque a gente é covarde, é o que eu falei, não é pra gente se intrometer no reino da redenção. A gente só é do reino a gente já pulou pro terceiro feed, nós somos filhos da divina vontade. A gente já tá no terceiro feed, a gente já tá pós-aviso. Então a gente só vai trabalhar para entender isso, para poder entender isso para nós e para quem estiver ouvindo o nosso canal, que são poucas pessoas mesmo. Então a gente fica tranquilo, entendeu? E confiar em Deus, continuar rezando firmemente, fazendo os atos da divina vontade, tudo que Jesus pedir a gente obedece como sempre. Se ele pedir alguma coisa estranha, realmente a gente vai e faz, né? Mas eu acredito que ele não vai pedir. Pelo que ele falou para mim, ele falou assim que é prudência. E agora a gente tem que, né, rezar e fazer os atos ocultamente. Agora é o oculto mesmo, entendeu? Aquela vida oculta do Filho da Divina Vontade que não precisa aparecer, não precisa se unir lá às pessoas, aos leigos que vão lá brigar com os padres, nada disso, entendeu? Então a gente vai ter briga, gente. Já falaram, várias pessoas falaram que vai fugir do Brasil, que se o Lula ganhar, muita gente falou que vai sair do Brasil. Muitas pessoas falaram que vão parar de produzir por causa do Lula ter ganhado, né? Empresas falaram que vão sair do Brasil por causa do Lula ter ganhado. Muita gente vai tirar o dinheiro do país por causa do Lula ter ganhado. Vai acontecer muita coisa e não tem como evitar. Isso vai acontecer. O medo vai tomar conta das pessoas que têm empresas. As pessoas, os MEIs, que ele falou contra o MEI. As pessoas vão todas tremer na base. Todas vão tremer na base, né? E o pessoal é muito desesperado. Eles nem vão esperar e já vão sair do Brasil quanto antes. Porque já sabem que o Brasil já está condenado a ser uma Venezuela, a ser uma Argentina. Então, eles já vão sair tudo, já tirar o dinheiro do Brasil, com certeza, vocês sabem disso. Então, não adianta. Aí tem gente que falou que vai parar de produzir, né? Como eu disse, no campo vai parar de produzir, porque o dinheiro não vai, né? Vai ser... Corre o risco de perder tudo, né? Tem um monte de problemas. Os caminhoneiros são da direita, talvez vão fazer greve geral. E vai dar um rolo ainda, vocês não têm ideia, porque o Lula ganhou. Vai dar um rolo ainda, vocês não têm ideia. É porque as pessoas não vão aceitar. Um ladrão no governo. Um ladrão, a pessoa que era para estar presa no governo. Tem muita gente que não vai engolir isso. Então vai ter muita briga no Brasil. E a gente não é pra gente se intrometer nisso. Jesus falou claramente. Aline, não foi à toa, Aline, que você rezou essa novena. Não foi à toa. Foi para acelerar a vinda do reino. Eu te dei o presente que você queria. Ele falou claramente para mim. Então eu já dei a notícia que você precisava para você ficar tranquilo. Você não precisa de mais nada. Só tem motivo para alegrar-se, para esperar tudo acontecer. Confia em mim que vai dar tudo certo. Então eu só tenho motivo para agradecer. Antes eu achava que ia demorar demais, meu Deus, porque eu achava que nós seríamos os responsáveis para evangelizar o livro do céu. Sério, eu pensava que nós sozinhos, só nós, né? 14, 15, 30 pessoas no máximo, que ia ser os cabeças que ia evangelizar, né, o livro da Luísa, que depende só da gente e tal, que ia continuar do mesmo jeito que está aqui agora e que só Deus na causa. Não, agora Jesus já explicou que não é assim, né, explicou para mim que é mais rápido do que eu imaginava, que é muito mais simples do que eu imaginava, né, e aí ele explicou para mim na igreja hoje o que é o nosso papel, nós 30 daqui do Fiat Voluntas do Brasil, o que é nós? Então ele falou, são aqueles filhos
ocultos, aquelas pessoas que estão realmente vivendo a divina vontade, aqueles que estão próximos de Deus, que são uma elite espiritual, que não são da terra, mas que vão trazer o reino para a terra. Então, ele falou assim: Aline, pensa na minha mãe. A minha mãe era uma pessoa só. E ela vivia na divina vontade. E ela era oculta. E ela trouxe o verbo para a terra. Quem são vocês? É um grupo de pessoas que vão trazer o reino para a terra. Entendeu? Mas é igual a Nossa Senhora. Quando eu não vim para todos. Eu não vim para toda a humanidade. Então, o reino vai vir para todos aqueles que quiserem, né? Eu vim para todos, mas nem todos me quiseram. Mas eu vim. Então, agora quem quer a salvação, me tem. Quem não quer, perde, vai para o inferno, paciência. Então, a mesma coisa. O reino é a mesma coisa. Poucas pessoas recebem a graça de entender tudo isso e pedir isso e receber isso. Poucas pessoas. Entendeu? Neste tempo, são poucas pessoas que realmente entendem o livro do céu, que realmente encarnam isso, realmente fazem os atos, que pagam o preço, igual a Nossa Senhora pagou. Ele falou que nós somos essas pessoas. Os filhos afortunados, os primeiros filhos afortunados do reino da divina vontade, que a Nossa Senhora fala. Aqueles que são da elite, entendeu? Aqueles que estão, mas só que nós nunca seremos conhecidos. Se formos conhecidos, é assim, mais para frente, né? Não sei. Jesus até fala para mim que vai ser como a Nossa Senhora foi conhecida. Nós vamos ser, né? Do mesmo jeito. Mas sempre naquela forma bem tranquila, igual ela foi, tranquilo, né? E a manifestação maior dela, né, aconteceu ali entre os eleitos, entre os apóstolos, que depois, né, falaram, olha, confie nela, porque... Então, assim, mas é a Luísa que vai ganhar mais a fama, é mais o nome da Luísa que vai aparecer, a gente fica bem oculto, mas não tem problema nenhum, nós somos os Jesuses cabeças, né, que vamos atrair o reino para a terra, mas o reino virá para todos aqueles que quiserem, todos os que quiserem. Então Jesus acalmou meu coração falando que muita gente já está preparado para receber o reino da divina vontade. Vindo o aviso, essa pessoa, ela vai aceitar tudinho, ela está preparada, o coração dela está limpo. Lembra que eu falei na live que tem muita gente que nem tem culpa de nada, nem sente culpa mais, porque Deus já está preparando as almas delas. Então, ele só está ligando uma coisa a outra, já está tudo conectado, entendeu? Então, que a gente fique em paz, tranquilos, e nós não seremos covardes por causa da gente não entrar nas brigas que vão acontecer. A gente não vai ser covarde, a gente vai, muito pelo contrário, nós que estamos atraindo mais rápido o aviso e o reino da divina vontade, chegando para salvar todo mundo, para trazer, né? E quem morrer é igual na pandemia, está sendo purificado, está sendo purgado, está sendo levado antes, arrebatado da terra. Quem morrer vai ser colocado em segurança. Jesus fala no livro do céu. Então a gente tem que confiar em Deus. Então vai ter gente que vai se suicidar, né? Porque vai achar que vai perder tudo, que o Lula vai roubar. Qualquer sinal que acontecer, a pessoa, né, já vai ela mesma se suicidar. Então Jesus falou que vai ter muita crise de pânico, muita coisa. Muita gente vai desesperar, muita gente vai perder a fé, porque confiou muito nas profecias, sabe? Desses pastores que ficaram falando que o Bolsonaro ia ganhar, que ele era um homem, não sei o que lá. Então muita gente confiou muito nesses profetas aí. E só o pó. Eu nunca prestei atenção nesses profetas, né, evangélicos aí, essas pessoas que ficaram falando que o Bolsonaro ia ganhar, nunca prestei atenção. Jesus nunca deixava eu prestar atenção, porque não era essa a questão. O que ele pediu para a gente votar no Bolsonaro nessa época foi só para poder ser oposição contra o comunismo e contra o anticristo. Foi para isso, só para isso, para a gente mostrar que nós somos oposição, só isso, para mostrar a nossa pura intenção de não estar a favor do anticristo. É muito importante, porque essas pessoas que votaram no Lula, desculpa falar, a maioria, uma grande maioria, votou nele por causa de como o padre Paulo Ricardo falou. Qual padre falou? O padre José Augusto falou. Para poder ser pão, para ter comida, para ter papá, né? Comidinha. Entendeu? Para encher a pança. Isso, gente, é o que o anticristo vai oferecer. Então, já são pessoas que igual eu falei pro meu filho, pode se marcar com 666. Essas pessoas que votaram no Lula no Brasil correm o risco de serem os cidadãos do reino do anticristo. Já considerarem assim. Tá? Alguns não, porque tem alguns que votaram sem saber direito e vão se arrepender de ter votado, né? Mas outros que votaram com gosto, com prazer, que foram militância, que, sabe? Esses, pode ter certeza. Esses aí estão marcados.
Deus me perdoe. Mas só que não se preocupe, porque Jesus viu que metade do Brasil, sem brincadeira, metade do Brasil, gente. Porque as inserções nas rádios foram muito em favor do Lula, foi muito em favor do Lula. Então foi muita fraude da mídia, muito ataque contra o Bolsonaro. Então, Jesus é justo, ele viu que o povo brasileiro foi enganado, que muitos votaram enganados pela mídia, porque são pessoas ignorantes, e foram votados enganados ou ameaçados também, sabe? Eles se sentiram coagidos a votar no Lula. Então, tem tudo isso também. Então, a gente tem que entender. Então, tem dessas pessoas que votaram no Lula, algumas que são, que Deus não considera, que são ignorantes, plenamente enganadas pelo sistema fraudulento que aconteceu, né, dessas eleições. Então, mas tem gente que votou realmente, com gosto, né, sabendo o que estava fazendo, escolhendo o ladrão de verdade. E esses aí são marcados já estão se marcando com a marca do anticristo, com a marca da besta.